Fala, galera! Vamos para mais uma aula Super 10, né? Estudo do domínio, imagem e paridade de uma função. Aqui finalizamos a introdução à função, tá? Segue comigo. Vamos fazer o estudo dessas funções, tá? O domínio dessas funções. O que é o domínio? Nós vimos nas aulas anteriores. O domínio de uma função é o conjunto dos elementos de A, que são os primeiros termos dos pares ordenados, com o conjunto imagem nas flechas, né? Então, olha só. Vamos mostrar aqui já os resultados. Eu trago para vocês 5 domínios mais comuns, né? A cair na prova. Primeiro caso é quando o meu domínio é uma função normal. Por exemplo, esse domínio aqui, 2x mais 1. 2x mais 1 é uma função do primeiro grau. Para qualquer valor que você colocar aqui em x, você vai ter uma imagem. Para qualquer valor em x, você vai ter uma imagem em y. Portanto, eu posso dizer que o domínio da minha função são todos os reais. Tudo bem? Todos os reais. Para qualquer valor que você colocar aqui, você vai ter uma imagem. Segundo caso é quando eu tenho uma função fracionária. Eu vou olhar logo para o meu denominador. Nessa situação aqui, o meu denominador tem que ser diferente de zero. Então, o que eu vou colocar aqui? A condição é que x menos 2 tem que ser diferente de zero. Então, esse x aqui vai assumir que valor? Esse x vai ter que ser diferente de quanto? Esse 2 que está subtraindo passa para o outro lado, somando. Então, ele vai passar positivo. Então, para que essa função exista, esse x no denominador tem que ser diferente de 2. Ele vai assumir qualquer valor real, mas tem que ser diferente de 2. Opa, aqui está errado. Então, eu vou colocar bem aqui, ó, o sinal de diferente, não é maior, tá bom? Sinal de diferente, tá? Então, x, o domínio dessa função aqui vai ser um x pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente de 2. Por quê? Se você colocar o 2 aqui, você vai ter 2 menos 2. 1 dividido por 0. Não existe. Tá? Você não divide nada por 0. Então, o denominador ele tem que ser diferente de 0. Para que a fração ou a função exista, o teu denominador tem que ser diferente de 0. Tudo bem? Situação 3. A situação 3 diz o seguinte. Eu tenho uma função dentro de uma raiz, né? Tenho raiz de x menos 3. Toda vez que a minha função tiver uma raiz, eu vou dizer que isso aqui que está dentro da raiz é maior ou igual a 0. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou pegar essa expressão aqui, x menos 3, e colocar maior ou igual a 0. Eu vou ter condições de achar um x que vai assumir qualquer valor aqui para que essa função exista. Então, esse menos 3 aqui que está negativo passa para o outro lado positivo. Então, eu vou ter x maior ou igual a 3. Ou seja, x vai assumir qualquer valor que seja igual a 3 ou maior que 3. Então, o domínio dessa função vai ser um x pertencente aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 3. Essa é a condição para que essa função exista, tá? Quarta situação. Agora, a raiz está no denominador.
Então, se ele está no denominador, o que vai acontecer? Eu não vou ter sinal de igualdade, porque você sabe que no denominador o teu x tem que ser diferente de zero, não é isso? Ou maior que zero. Então, eu posso dizer o seguinte, eu vou tirar o sinal de igualdade quando eu tiver uma função fracionária, tal forma que no meu denominador a função é uma raiz. Então, eu estou aqui. Eu vou sumir a igualdade e vou colocar apenas maior que zero. Então, a condição de existência vai ser um x mais 4 tem que ser maior que zero, para que esse denominador não zere. Então, x vai ser maior que menos 4. Então, x vai assumir, x vai pertencer aos reais, tal que x tem que ser maior que menos 4. E diferente de zero, tá? Não pode ser igual a zero. Bom? Aqui, ó, eu tenho a quinta situação. Só que eu tenho nos dois, tanto no numerador quanto no denominador, não é isso? No numerador eu tenho uma raiz, então ele tem que ser maior ou igual a zero. E no denominador tem outra raiz, então ele tem que ser apenas maior que zero. Olha a situação aqui. Eu sei que aqui eu vou ter assim, eu vou dividir aqui, eu vou ter, peraí, deixa eu apagar. Vou fazer o seguinte, eu vou resolver cada expressão. Então, primeira expressão, 5 menos x maior ou igual a zero, tá? E tem a segunda situação, que é o x menos 2 maior que zero. Tudo bem? Como é que vai ficar aqui? Se eu multiplicar todo mundo por... vamos trabalhar logo com números positivos. Tá? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar menos x. Esse 5 que está positivo passa para o outro lado, negativo. Só que eu não quero menos x, eu quero x. Então, eu vou multiplicar ambos os termos por menos 1. Tá? Aí, eu vou ter a seguinte situação. Quando eu multiplicar isso aqui tudinho por menos 1, eu vou trocar o sinal. Então, vai ficar x positivo e aqui 5 positivo. Se o sinal está maior ou igual, ele vai ficar agora menor ou igual. Pronto. E aqui, x, esse 2 que está negativo passa para o outro lado, positivo. Então, tá aqui as duas situações. Eu preciso agora encontrar a interseção entre esses dois casos. Vou fazer aqui uma reta que é fechada em 5 e ela está para menos infinito. Olha o sinal aqui, ó. O sinal é para menos, então tá para menos infinito. A outra reta, aqui é zero, ela vai estar aberta. Deixa eu desenhar aqui. Ela vai estar aberta em 2. E ela vai estar para mais infinito. Olha o sinalzinho aí do maior, ela vai estar para cá. A interseção são os pontos que tocam nessa terceira reta aqui. Interseção das duas situações aqui. Olha só. Observa que o 5,
ele toca no, aqui, ó, fechado, né? Nessa reta. E o 2 também toca lá, ó. Então, ele vai estar bem aqui, aberto em 2. Então, eu posso dizer que o meu intervalo é isso aqui tudinho, ó. Ou seja, o meu domínio vai ser um x pertencente ao reais, de tal que x vai ser maior que 2 e x vai ser menor ou igual a 5. Então, eu trago esses 5 casos aqui para fazer o estudo do domínio da função. Tudo bem? Bora passar? Como é que eu consigo identificar no meu gráfico se ele é uma função? E quem são os elementos do meu domínio e os elementos da minha imagem? Bora, eu trago duas situações. Essa primeira aqui. Olha para esse gráfico, tá? Observe esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico, ele tem uma parábola invertida no sentido para y. E tem um outro gráfico, né, que tem uma curvazinha com que toca nos pontos fechados em 4 e 1 e fechado em 2 e 5. Tudo bem? Para ser função, galera, é o seguinte. Para ser função, o teu gráfico ele tem que tocar em um único ponto. Observa que aqui, este gráfico, quando ele passa, ele toca em 2 pontos distintos, mas toca em 2 pontos. Quando o gráfico toca em 2 pontos, tá? Em 2 pontos paralela ao eixo y, eu vou ter o seguinte, que isso aqui não é função. Para ser função, galera, o meu gráfico tem que tocar em apenas um único ponto. Por quê? O que é função? É a relação de correspondência entre um elemento do domínio com uma única imagem em y, né? Imagem. E aqui eu tenho, ó, nessa primeira situação aqui, eu tenho no meu gráfico 2 pontos com a mesma imagem, ó. Esse ponto aqui que eu vou chamar de A, ela tem imagem em 1 e tem imagem aqui em B. Então, eu não posso ter um domínio com 2 imagens. Eu posso ter 2 domínios com a mesma imagem, mas eu não posso ter um domínio com 2 imagens. Então, toda vez que o teu gráfico tocar em 2 pontos paralelo ao eixo y, tá? Ele não é função. Nessa situação aqui, no caso 2, eu tenho 2 eixos também, só que eu tenho o domínio que é fechado, domínio dessa função aqui, que é fechado em 2 e fechado em 4. Por que fechado, professora? Porque, ó, a bolinha, ó, observa que a bolinha é fechada, tá? E a imagem da função são os elementos que tocam em y, que é fechado em 1 e 5. Então, ele é fechado em 1 e 5. Observa o seguinte, para qualquer reta que eu passar aqui, ó, para qualquer reta que eu passar sobre essa curva, eu só vou tocar em um único ponto. Observa, em um único ponto. Então, para ser função, eu tenho que ter uma relação de correspondência com domínio e um único elemento em imagem. Tudo bem? Bora avançar. Paridade. Gente, paridade. Muitos alunos se confundem
em saber identificar uma função par e uma função ímpar. Ó, a função par é uma função chamada, que representa isso aqui, ó, onde o meu domínio são simétricos. Os meus domínios são simétricos, ou seja, os elementos opostos no domínio têm a mesma imagem, são imagens iguais. Geralmente, quando eu peço para o aluno identificar se a função é par ou ímpar, eu sempre digo para você determinar o valor de x como um valor mínimo, tipo x igual a 1 e x igual a menos 2. Nessa questão aqui, nesse exemplo, ele diz que a função f de x igual a x ao quadrado, quando x assumir menos 2 e 2. Para verificar se a função é par, é só pegar esses valores de x e substituir na função dada. Então, ó, quando f foi f de 2, eu substituo lá no x ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Quando f for menos 2, f de 2, menos 2, eu vou ter, abre parêntese, menos 2 elevado a 2. Bora verificar os resultados. Quando eu tenho 2 ao quadrado, meu resultado vai ser 4. Quando eu tenho a base negativa elevada a expoente par, já sei que vai ser positivo. Então, menos 2 ao quadrado vai dar 4. O que aconteceu aqui, galera? Aconteceu que quando o meu domínio for simétrico, são elementos opostos, ó, simétricos, o meu resultado der a mesma imagem, o mesmo resultado, essa minha função ela é par. Então, domínio oposto, mesma imagem, função par. Função ímpar, eu vou obedecer essa ordem aqui. Domínio opostos, imagens opostas. Tá? Resultados com imagens opostas. Ainda não entendi. Bora lá pegar o exemplo. Eu tenho uma função f de x ao cubo para x igual a menos 1 e x igual a 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir f de menos 1 e f de 1. E vou encontrar a minha imagem. A minha imagem tem que dar oposta para ser ímpar, tá? Então, bora lá. Menos 1 ao cubo e 1 ao cubo. Toda vez que eu tiver uma base negativa elevado a expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. Menos 1 ao cubo vai dar menos 1. 1 ao cubo vai dar 1. Observa que os meus resultados foram valores opostos, simétricos. Então, toda vez que eu tiver um domínio oposto, o meu resultado vai ter imagens opostas. Então, a minha função vai ser ímpar. Tudo bem? Bora ver se vocês compreenderam. Como é que eu consigo identificar se a minha função é par ou ímpar no gráfico? Observe esses dois gráficos aí, tá? O gráfico 1 e o gráfico 2. Observe que no gráfico 1, eu tenho a seguinte situação, ó, domínio oposto, mesma imagem. Observa que esse lado aqui, ele é igual a esse, ele é espelhado. Quando eu tiver imagens espelhadas, eu vou ter que a minha função é par. Observa esse outro aqui. Observa que ele passa uma reta na origem, tá? Domínios opostos
imagens opostas. Então, o que acontece? O meu gráfico ele vai ser oposto. Ó, vai ser oposto. E quando eu tenho gráfico com sentido oposto, eu vou ter uma função ímpar. Olha aí. A função par ela é simétrica ao eixo y, tá? Então, eu vou observar que ela é simétrica ao eixo y. E a função ímpar, ela vai ser simétrica à origem. Então, é fácil de identificar, tá? É mais fácil identificar no gráfico do que até mesmo na própria função, que você tem que identificar, colocar valores para x. Olha aqui o exemplo. Tá? Classifique cada uma das funções a seguir como sendo par ou ímpar, ou nem par e nem ímpar, tá? Ou seja, nem par nem ímpar se tem paridade ou não. Bora pegar aqui. Eu vou estipular os valores mínimos, como eu falei na aula. Menos 1 e 1. Então, eu vou ter aqui f de 1 e f de menos 1. O que eu tenho aqui? Eu vou substituir esse valor em x e vou verificar se essa questão aqui ela é par ou ela é ímpar. Então, eu vou ter 1 ao quadrado mais 3. E aqui eu vou ter menos 1 ao quadrado mais 3. Observa, galera, aí. 1 ao quadrado é 1. Com mais 3, 4. Menos 1 ao quadrado, nós vimos. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, vai dar 1. 1 mais 3, 4. Valores do domínio oposto. Mesma imagem, função, par. Bora ver a função g. Eu vou substituir aqui 1 e menos 1. Onde tiver x, eu coloco esses números. 2. Espera aí que não saiu tão perfeito. Vamos apagar. Ó, bebê, eu vou pegar o 2 e multiplicar com 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1 mais 1. Bora ver quanto é que dá isso aqui. 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1, 2. Menos 5 vezes 1 é 5. 2 menos 5, menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. Mesma coisa aqui embaixo, só que agora o número é menos 1 ao quadrado. Menos 5 com menos 1. Vai desculpando a letra, que eu estou usando o mouse. Base negativa elevado a expoente par, positivo. Então, 2 vezes menos 1 ao quadrado. Então, vai dar 2 vezes 1, 2. Menos com menos, mais 5 vezes 1, mais 5. Então, 2 mais 5, 7. Com mais 1, 8. Epa! Deu menos 2 e 8. Não deu imagens iguais e nem imagens iguais e opostas, né? Com sinais opostos. Iguais com sinais opostos. Então, se não deu, então não tem paridade. Beleza? Vamos ver agora a função h. Eu vou dar o número 1
domínio 1 e menos 1. Vamos ver agora quanto é que vai dar essa função. Então, vou ter 2 vezes 1 mais 1. E vou ter 2 vezes menos 1 mais 1. Isso aqui é igual. Vamos ver quanto é que dá. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. 2 vezes menos 1, menos 2. Com mais 1, menos 1. De novo, mesmo que eu tenha domínio opostos, mas as minhas imagens deram diferentes. Então, não tem paridade. Segunda questão. Isso aqui, ó. Ele me dá 4 funções e quer que eu classifique cada uma delas. Observa uma coisa. Olha para as alternativas. Uma questão dessa, de vestibular, a gente não pode perder muito tempo. A gente tem que ter, no mínimo, 3 minutos para cada questão. A prova do Enem tem 45 questões. Então, a gente tem que ter muito cuidado, seguir uma ordem, obedecer os critérios, né? E tentar não perder nenhuma questão. Então, olha só, observa aqui as alternativas. Eu tenho a primeira alternativa, ela começa com par. A segunda, nem par nem ímpar, não tem paridade. A terceira, par, ímpar, par. Bora lá para... Vamos tentar resolver a primeira. Pela primeira, nós vamos identificar. Se der par, vamos ter que encontrar as outras funções. Se der ímpar, eu já sei que pode ser a letra D. Ou se não der nenhuma nem outra, letra B. Fácil de identificar, né? Matou a charada aqui. Então, bora lá identificar aqui. Se x for 1 e x for menos 1, substitui aí na função. Então, quando f for 1, eu vou ter 1 menos, né? Menos 2. E vou ter 1 ao quadrado com mais 2. 1 menos 2 vai dar menos 1. Permanece sinal do maior. 1 ao quadrado é 1 com mais 2, 3. Então, já sei que quando f de 1 é igual a imagem menos 1/3. Agora, f de menos 1. Você vai pegar esse valor e substituir na função. Eu vou ter menos 1 com menos 2 sobre menos 1 ao quadrado mais 2. Em cima vai dar menos 1 com menos 2, dá menos 3. Menos 1 ao quadrado, novamente, base negativa elevada a expoente par, positivo. 1 mais 2, 3. Menos 3 dividido por 3 vai dar menos 1. Opa! Resultados diferentes, então não tem paridade. Então, a resposta correta é a letra B. Professora, vai que dá zebra, dá outro resultado. Aí, bebê, você resolve a segunda opção, a segunda alternativa. Resolvendo a primeira e a segunda, você já mata a charada, tá? É bem mais fácil. Só que observa que você tem aqui, né, termos muito similares. Então, a gente não pode perder muito tempo numa questão de matemática, né? Mas a gente tem que ter atenção, principalmente com jogos de sinais, viu, galera? Que são pontos do qual os alunos erram muito, tá? Então, preste atenção nos joguinhos de sinais e tenta
tirar das questões o máximo de dados possíveis. Tá bom? Bora avançar? Olha aí. Quais dentre os gráficos exibidos melhor representam funções pares ou funções ímpares? Eu tenho 5 gráficos e preciso identificar se ela é par ou é ímpar. Observa o primeiro gráfico. Lembram que eu expliquei que o gráfico da função par ela é espelhada e o gráfico da função ímpar ela é inversa, tá? E a gente tem que sempre observar o domínio, tá? O gráfico da função par ela é simétrica ao eixo y. E o gráfico da função ímpar ela é simétrica à origem. Então, muito cuidado. Observa o primeiro gráfico. Ela é simétrica ao eixo y. Então, ela é uma função par. Observa aqui, eu tenho 3 domínios e nenhum deles são opostos. Então, não tem paridade. Então, não tem paridade. Gráfico 3. Observa que eu tenho domínio oposto e que o gráfico ele é simétrico ao eixo y. Se é simétrico ao eixo y, então a função é par. Bem facilzinho, né? Agora, gráfico 4. Domínio oposto. Imagens opostas. Gráfico é simétrico à origem, então a função vai ser ímpar. Gráfico 5. Olha para a origem. Se o gráfico é simétrico à origem, função ímpar. Bem facilzinho, né, bebê? Dá para tirar de letra esse assunto de paridade. Essa questão aqui nós vimos na questão anterior, né? O valor da expressão, é só substituir o valor de x na expressão dada. Então, eu vou ter 2 vezes 5 ao cubo menos 4 vezes 5, mais 10. Aqui eu vou ter 2 vezes 125 menos 20 mais 10. Esse resultado aqui vai dar quanto? 250 menos 10, que é igual a 240. Alternativa E de excelente. Olha mais uma questão, essa questão do Enem, super bacana também. E dá pra gente explorar muita coisa legal aqui nessa questão. Deseja-se postar cartas não comerciais, sendo 2 de 100 gramas, 3 de 200 gramas e uma de 350 gramas. Dá para fazer por regra de 3 também, mas a gente pode fazer por associação. Então, eu tenho o custo de cada carta pelo seu peso. Então, ele tem aqui, para uma carta que pesa 100 gramas, ele vai pagar quanto? R$ 1,70. Para uma carta que pesa 200 gramas, ele vai pagar quanto? R$ 2,65. Para uma carta que pesa 350 gramas, ele vai pagar R$ 4,00. Eu preciso saber quanto no total ele gastou para apostar essas cartas. Então, ó, 2 cartas de 100 gramas.
3 cartas de 200 gramas. E uma carta de 350 gramas. Observa que esse D aí, ele tem um sinal multiplicativo, tá? Então, eu vou ter o seguinte. 100 gramas equivale a 1,70. Então, eu vou ter 2 vezes 1,70. 200 gramas equivale a 2,65. Então, eu vou pegar 3 vezes 2,65. E uma carta de 350 equivale 1 vezes R$4. Vou pegar esses valores aqui, ó. Pra cá. Vou mudar uma cor. 2 vezes 1,70, galera. Pensa rápido. 2 vezes 1,70. Trabalhando com dinheiro, tudo fica mais fácil, né? Vai dar 3,40. Então, por essas duas cartas, ele pagou 3,40. 3 de 2,65. Dá quanto? 7,95. Opa, ainda não vou finalizar a minha conta, porque ainda falta um dado. E uma carta de R$4. Então, tá aqui. Esse aqui foram os valores que ele gastou por carta. Então, eu vou fazer a soma para eu ter o total de quanto ele gastou. 4 mais 9 dá 13. Vai 1. Abaixa a vírgula. 3 mais 7, 10 com 1, 11. Com mais 4, 15. Então, quanto ele vai pagar no total? R$15,35. Qual é a alternativa? Letra D. Uma questão do Enem que envolve gráfico, envolve função, porque tem a relação dos dois eixos, tá? Regra de 3, enfim, muitos assuntos que podem ser explorados aqui, mas a resposta é bem simplesinha mesmo. Galera, é isso aí. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dias após dias. Robert Schuller. Presta atenção. Foco, determinação e fé são pontos primordiais para vencermos as batalhas do dia a dia. E cada passo que você dá, cada esforço que você dá é a soma para o seu sucesso. Então, aqui finaliza a nossa aula sobre função e aí aguarde os próximos vídeos. Fica conosco. Beijo. Tchau, tchau.